Bem-vindos a mais uma história de terror no canal, O Depósito. Meu nome é Rogério, trabalhei por uma temporada em um depósito na cidade do México. O lugar era enorme, movimentava muita mercadoria todos os dias. Eu trabalhava no turno da noite, não éramos em muitas pessoas, mas ainda assim havia movimento. Minha jornada era de 12 horas, das 7 da noite às 7 da manhã. Pode-se dizer que meu turno era tranquilo, muito melhor do que o da manhã, no qual trabalhei por cerca de 2 meses. Fui transferido porque um dos funcionários do turno da noite pediu demissão e eles estavam procurando um substituto. Então decidi tentar. Se eu não gostasse ou fosse muito pesado para mim, poderia voltar para o turno da manhã. Alguns dos meus colegas haviam comentado que, durante a noite, a sensação no lugar era muito estranha, embora fosse verdade que, mesmo durante o dia, o, de... o depósito era sombrio, escuro e úmido. Nunca nos havia acontecido nada de estranho. No entanto, já tínhamos ouvido uma ou outra experiência paranormal que ocorria durante a madrugada, mas francamente eu não acreditava nisso, então não prestava muita atenção. Chegou o dia e cheguei um pouco antes porque outro funcionário tinha que me treinar embora. Para ser sincero, não era muito diferente dos meus deveres que fazia durante o dia. Então, rapidamente me adaptei e aprendi. A primeira coisa de que me dei conta foi que o depósito realmente mudava muito. O que quero dizer é que, de certa forma, era mais sombrio ainda. Algo bem bizarro, mesmo felizmente tinha levado um casaco, pois fazia frio. Lembro que naquela primeira noite tudo ocorreu tranquilamente. Bem, de vez em quando sentia que o sono me vencia, mas punha a caminhar pelos corredores para tentar me despertar. Assim passaram os dias, até que o primeiro acontecimento estranho me ocorreu. O depósito era dividido por corredores, que eram muito longos neles. Havia vários tipos de mercadorias. A maior parte em caixas de diferentes tamanhos. Lembro que naquela noite eu estava etiquetando algumas coisas para isso me encontrava sentado em um banco quase na metade de um dos corredores. Então ouvi algo pesado cair, levantei e fui olhar e me dei conta de que era uma caixa. Levantei, Levantei e caminhei quase até o final do corredor para recolhê-la. Não era muito grande, nem muito pesada, mas caiu do terceiro nível. Por isso fez tanto barulho. Subi a escada que estava ao lado e coloquei a caixa de volta no lugar. Voltei para minha tarefa, quando poucos minutos depois ouvi novamente havia a caixa havia caído outra vez. A coloquei de volta no lugar, tentando fazer com que dessa vez ficasse bem para não cair de novo. Mas poucos minutos depois que voltei ao meu trabalho de etiquetar, novamente ouvi o som da queda. A caixa já estava no chão. Já um pouco irritado, peguei a caixa, subi na escada e com força a coloquei no lugar. Dessa vez me certifiquei que não voltaria a cair. Fiquei ali por um tempo. Era impossível que se movesse, nem mesmo cheguei na metade do corredor quando ouvi novamente a caixa caindo no chão. Foi então que comecei a me sentir realmente
com medo daquilo, tinha me certificado de que estava bem colocada. Decidi, com um pouco de medo, ignorar e terminar minhas tarefas. Comecei a sentir um peso, uma dor nos ombros, que não gostei. Então coloquei meus fones de ouvidos e tentei não olhar naquela direção pelo resto da noite. Comentei isso com um dos meus colegas, que também estava de noite, mas ele também não soube me dar uma explicação. Comentou que muitas coisas estranhas aconteciam naquele depósito à noite e que simplesmente não desse atenção. Eu me, eu me recusava a acreditar no paranormal e em tudo o que diziam daquele lugar. Além disso, não queria colocar ideias tolas na minha cabeça. Tirando esse detalhe, gostava de trabalhar à noite. Era muito mais tranquilo do que pela manhã e havia menos coisas a fazer. Além disso, tinha muito mais liberdade para administrar o meu tempo, era verdade, porque o lugar ficava com muito menos pessoal. Mas ainda assim, me sentia mais confortável do que durante o dia. Assim passaram as primeiras 2 semanas. Meu corpo já havia se acostumado à rotina. Então era muito mais fácil, algo para o qual até hoje não tenho explicação de cor e que foi uma das experiências mais assustadoras da minha vida. Aconteceu em uma das noites dessa mesma segunda semana. Lembro que estava descarregando um pallet de caixas e as colocando em uma plataforma. Eu estava em outra área do depósito, um pouco mais afastado nos fundos, sabia que estava sozinho. Só eu tinha sido designado para aquela tarefa. Comecei a baixar as caixas quando vi pelo canto dos olhos alguém caminhando no final do corredor. Rapidamente olhei, mas não havia nada. Achei que talvez tivesse imaginado, então voltei ao que estava fazendo. Mais uma vez, pude perceber pelo canto dos olhos alguém caminhando no fundo do corredor. Dessa vez, quando olhei, distingui o formato de uma pessoa que se perdeu em uma esquina. Parecia ter o cabelo comprido. Perguntei se precisava de algo, mas não houve resposta. Não vou mentir, fiquei um pouco nervoso, pois sabia que naquela parte do depósito não deveria haver ninguém. Além disso, todos que faziam parte do turno da noite eram homens. Decidi ir até o final do corredor, verificar todos os lados. Mas não havia nada e eu estava sozinho. Voltei ao pallet e me propus a terminar minha tarefa. Estava colocando as caixas no segundo nível da plataforma. De repente, virada em direção ao fundo do corredor, percebi mais uma vez um movimento, mas desta vez disse a mim mesmo que simplesmente iria ignorar. Subi no banco que estava ao lado para colocar a caixa no segundo nível. Quando fiz isso, olhei de relance e vi algo se espreitando no alto da plataforma, no final do corredor. Virei o rosto e percebi que era uma cabeça. Soltei a caixa que estava nas minhas mãos e gritei. Isso me deu um susto fora do normal. Desviei o olhar rapidamente e meu coração estava batendo muito rápido e me virei e comecei a rezar. Era impossível que alguém estivesse se espreitando daquele ponto. Estava muito alto e não havia como subir, exceto com uma escada.
A cabeça que via estava olhando diretamente em minha direção. Me recusava a olhar, mas dentro de mim queria me convencer de que não havia nada ali. Então o fiz, olhei novamente e a cabeça, de cabelo comprido, continuava me olhando atentamente. Senti meu coração disparar rapidamente, saí do corredor e me dirigi à área principal do depósito. O tempo todo sentia como se alguém estivesse me seguindo durante o trajeto. Felizmente, quando cheguei lá, estava o outro funcionário noturno. E ele me perguntou o que havia acontecido. Tentando não parecer tão assustador, disse que havia alguém comigo na minha área de trabalho. Era uma mulher. O homem me olhou estranho. Não era possível que houvesse uma mulher ali. E eu repeti que havia uma mulher no meu corredor. Não sabia como, mas ela havia subido quase até o último nível da plataforma. Ela continuou me olhando sem entender. Então pedi que ele me acompanhasse. Quando chegamos lá, já não havia mais nada. O que estava se espreitando do alto não estava mais lá. Meu coração estava batendo muito rápido e eu estava muito assustado. Tinha a esperança de que talvez fosse uma sombra de algum objeto, coisa da minha cabeça. Mas o fato de que agora não tivesse mais nada lá me deixou mais nervoso. Pedi ao meu colega que ficasse comigo enquanto eu terminava. Ele se ofereceu para ajudar e terminamos o mais rápido. Ele também estava nervoso. Suponho que me viu tão assustado que sabia que eu estava falando a verdade. Terminamos naquela área e voltamos para o depósito, para o centro do depósito. E eu repetia várias vezes que estava certo do que tinha visto. Foi então que ele me disse que não era a primeira vez que tinha ouvido sobre isso. Ele já estava há vários meses no turno da noite. Já havia ouvido sons estranhos ou visto sombras passando por lá, mas nunca tinha presenciado algo assim. Ele acreditou em mim, porque outros colegas já haviam contado que naquela área havia uma mulher. Ela passeava pelos corredores e incomodava quem entrava durante a noite. E ele me havia dito nada. E ele me havia dito para não colocar ideias na minha cabeça ou me assustar. Mas o que estava me contando agora me deixava mais desconfortável. No dia seguinte, não me apresentei para o trabalho, porque estava com muita dor, muita febre. Além disso, sabia que naquele dia teria que voltar para aquela área do depósito. E não queria pedir ao meu chefe para não me colocar sozinho novamente naqueles corredores. A vibração se sentia muito pesada e com o que havia vivido não tinha vontade de voltar, só de lembrar daquela cabeça, espreitando-me, me dá arrepios. Estava no final do corredor observando atentamente meus movimentos.